Pronto, acho que já começou a gravar. Boa noite a todos, né? Inara, Bruno, Sários que vão chegando aqui. Boa noite. Retomando aí a pergunta da Sara, a gente tem algumas avaliações específicas a depender do período. A avaliação final do primeiro período é um debate, né? Um campeonato de debate, uma disputa de debates entre equipes da sala, tá? Com a questão da quarentena, isso ficou prejudicado porque a gente deveria estar fazendo debates treino, né, ou começar a fazer debates treinos em sala de aula. Ou seja, esses trabalhos que a gente está fazendo de forma individualizada, né, poderiam ser feitos ou deveriam ser feitos por equipes, né? A gente dividiria a sala em 4 equipes, 6 equipes, a depender, né, do que a gente vai planejar, para que as equipes estudem um assunto, produzam um texto escrito e dividam o tempo de apresentação oral, né, na forma de um debate. Ou seja, é como se o vídeo que vocês estão fazendo fosse feito, né, ao vivo na sala de aula, a gente olhando para vocês, né, daí essa sensação de maior dificuldade, porque você vai ser confrontada com uma plateia que está lhe observando e acompanhando aquilo que se apresenta, e isso mexe também com a segurança da gente, a autoestima, e a gente fica um pouco nervoso. E a gente treina isso em sala de aula para poder superar esse nervosismo, tá? Então, a gente já faz 3 anos que a gente adotou essa metodologia e vem sendo um sucesso danado. No começo, os alunos, né, ficam gelados, né, de medo, antecipando que não irão conseguir, mas a gente já provou várias vezes, né, com vários perfis de alunos diferentes, que todo o perfil do aluno, né, sabendo trabalhar devagarzinho, passo após outro passo, ele consegue sim fazer, como eu já dei exemplo para vocês, tem alunos, né, que travavam, né, às vezes choravam, às vezes se tremiam demais em razão do alto índice de nervosismo, né? No começo dos debates apresentavam-se assim e aos poucos, né, a partir do momento que ele ia debatendo que eu digo é apresentar oralmente o trabalho, né? O que vocês estão fazendo via vídeo e de forma individual agora em razão da quarentena. Aí, a diferença do debate é que além dessa apresentação que vocês fazem, né, que é igual ao vídeo, só que vamos supor que são 3, 4 equipes, aliás, integrantes de uma equipe, um faz a apresentação, 2 fazem o desenvolvimento e o último conclui. Cada um com 1 minuto e meio, mais ou menos, para a apresentação. Terminou essa parte de cada um apresentar, vai a outra equipe que vai apresentar a posição contrária. Aí, a diferença também é que vocês recebem como o tema através de sorteio. Qual é o tema que eu vou pesquisar? Não sei. A gente tem um grupo de temas que a gente vai sortear e vocês pegam esse tema para o sorteio. Vamos supor, erro judiciário. Não, foi Mercador de Veneza. Eu não sei qual é que eu vou pegar. Foi o sorteio, então a minha equipe vai pegar, sei lá, Antígona, Mercador de Veneza. Aí, através do sorteio também, como são 2 equipes, né? Uma fica com a defesa do tema, ou seja, vamos supor, erro judiciário, né? Se o tema é erro judiciário, se você é a favor, né, do tema, então você vai defender que há, sim, erros judiciários. Se a outra equipe pegar o não, a parte contrária, você vai defender o judiciário e vai dizer que não há erro judiciário. Há interpretações, há o que acontece normalmente, o esperado é de que, pela interpretação judicial, né, alguns resultados sejam esperados, mas não é ou não poderia ser acreditado como erro. Então, as 2 equipes faziam essa defesa, um favorável ao tema, o outro contrário ao tema. Tá? Depois dessa apresentação inicial que cada equipe faz, com apresentação, desenvolvimento, introdução e conclusão, né? A introdução, desenvolvimento e conclusão, depois de cada um fazer essa parte toda da apresentação do trabalho, a gente iria para um debate, ou seja, 2 integrantes de cada equipe, tá, iriam fazer perguntas um ao outro, defendendo a sua posição. Naquela história, olha, se você acha que há erro judiciário, como é que você explica
que tantos mil julgamentos no Brasil, né? O judiciário produz isso, isso e isso. Você acredita que essas produções não são acertadas? Aí você não. Aí você, que é a favor do erro, vai responder que não, ao contrário. Reconhecemos o trabalho do judiciário, mas levamos em conta também que o erro judiciário é comum também nas decisões judiciais. Porque o ser humano erra. E não é porque o juiz, por estar no cargo de juiz, deixa de errar. Ele é um ser humano, então ele pode ser passivo de erro, como de fato erra. Aí você apresenta a sua estatística. Mas aí você não mais apresentando um trabalho. Você tendo que responder a uma pergunta da equipe contrária, de um integrante da equipe contrária. Vamos supor que, nessa divisão aqui da tela, né? Eu e a Inara somos de uma equipe, somos os debatedores de uma equipe favorável ao erro. E você, Sara e o Bruno, sejam os representantes da equipe da tese contrária, ou seja, que não há erro. Então, eu vou provocar com perguntas vocês, afirmando a minha tese. Olha, há realmente erro. Há esse exemplo aqui de erro que nós pesquisamos e que gostaríamos de saber. Aí vamos supor que eu pegasse você como debatedora, né? Então, como você compreende, Sara, essa reportagem, esse dado, esse fato de erro, em razão do fulano de tal ter sido condenado erroneamente, tal, tal, tal. Você olha, mas você está pegando um exemplo no meio de tantas mil decisões. Isso não é um erro. Você pode interpretar isso como uma possibilidade interpretativa diferente que o magistrado utilizou. Aí você pegaria outra vertente para dizer que não é um erro. É uma interpretação diferente que o magistrado deu e isso não pode ser caracterizado como erro. Aí, nessa eu pergunto para você, você, depois que responder, você vai me perguntar, entendeu? E a gente faz essa troca, esse revezamento. E isso a gente já fez e são os vídeos que a gente produziu e que estão lá no YouTube, né, dos debates FDCom. Tá? Deu para compreender? Você, o Bruno e a Inara aí? O Sábio está aqui tentando entrar. Eu só fico na dúvida se o aluno que tiver dificuldade ele vai perder todos os pontos ou... Não, gente, não é... Esse momento não é aquele momento de eu dizer, não, você foi genial, você vai ter 10. Você foi fraco, você vai ter 5. Não é isso, não. O que a gente vai observar é o esforço que o aluno faz. Ou seja, o aluno veio bem vestido, preparado, mostrou para a gente que ele pesquisou, só que ele tem limitações. Vamos supor que a Sara se saia muito melhor do que o Bruno. Só que ambos pesquisaram, mostraram que pesquisaram, né? Trouxeram suas anotações, vieram bem vestidos, tiveram cuidado com o gestual, a postura. Então, a gente vê que o aluno se preparou, né? Então, é o preparo que é levado em conta, não, vamos dizer assim, o desempenho diferenciado ou o talento que algum já tenha. Claro que, no final, não é a nota. No final, você vai, pelas diferençazinhas de nota, claro que, vamos supor, que se a Sara se saísse melhor do que o Bruno, bem-vindo aí, Salvo. A gente está aqui explicando a metodologia da avaliação final. Caso a gente possa realizar presencialmente, é assim que vai ser. Mas isso já foi falado lá no começo das nossas aulas, né? Mas assim, voltando, nesse embate, claro que alguém vai se sair melhor, né? E esse se sair melhor vai ser por décimos, tá? Ou vai ser por meio ponto. Entende? Então é esse o diferencial, né? Praticamente é o que vem acontecendo. Só se o aluno realmente apresentar de uma forma muito ruim e a gente percebe não pela qualidade retórica dele, da oratória dele, sim em razão dele não apresentar a preparação que a gente espera. Ou seja, não, é visível que ele não se preparou para o debate. E aquela pessoa se preparou muito bem. Às vezes isso acontece porque um aluno ou outro acha que ele tem facilidade em falar e em razão disso ele não precisa se preparar. Aí, a gente aconteceu muito disso, da equipe que tinha mais alunos com dificuldade de fala, né, ganhar a disputa. Porque aquele que tem dificuldade de fala reconhece isso e se prepara muito mais. Que é essa preparação que vocês estão fazendo aí
no vídeo e vocês podem perceber muito bem o como vocês subiram de qualidade. Não só na facilidade que vocês vão tendo vídeo após vídeo de realizar a sustentação oral, mas pela seriedade com que você lida com aquela produção. Você se produz melhor, você procura um cenário melhor, então você coloca a produção dentro de uma qualidade que você julgue necessária e pertinente para o trabalho. Não dá, eu tenho que estar num local melhor. Não está dando certo aqui em casa, eu vou fazer de noite, quando a galera estiver mais quieta. Então eu vou... Então a gente percebe nitidamente o preparo, ou pelo menos o trabalho que o aluno teve para poder se preparar, né? Não é só saber falar bem, é apresentar a pesquisa. Na hora da pergunta, saber que você está preparado porque você pesquisou, você sabe o tema. Então isso é que é o diferencial nessa nossa disputa e é isso que eu estou levando em consideração nos nossos trabalhos. Eu tenho muita dificuldade, não tem problema. O que a gente busca aqui é a superação que cada um precisa ter, mesmo que seja, olha, eu melhorei 10% nesse trabalho, no próximo eu vou melhorar mais 10 ou 15, né? Porque é o máximo que eu estou conseguindo. Excelente. Né? Não excelente pelo a sua habilidade em falar, mas excelente porque você está se esforçando. Isso é muito visto no vídeo, porque uma coisa é você digitar, tá? Tá tudo lá. Outra coisa é você falar com as suas palavras, porque eu percebo quando a pessoa está lendo também, é claro, né? Você traduz o seu trabalho pela sua interpretação e pela sua fala. E é isso que é válido. Porque você demonstra que pesquisou, você demonstra que entendeu a aula, entendeu o conteúdo, e é isso que interessa para a gente, tá? Nessa questão da disputa final, que vale 40 pontos, né? Então, assim, a gente vai crescendo, treinando com esses vídeos, buscando ter habilidades que a gente não tinha, né? Conjugando essas qualidades para, no final, eu ter a capacidade de, mesmo com dificuldade, poder fazer a minha sustentação. Porque, repara, tem pessoas que não conseguiam fazer nada, né? Se tremiam, nervosismo a pleno, né? Plena intensidade, não conseguiam. Aos poucos, você vai conseguindo de 10 em 10%, você chega a 60%, 70%. O que seria esses 60%, 70%? Você conseguir falar na frente de todo mundo, naquela cerimônia, o professor lhe olhando, a galera tudo aqui anotando, todo o detalhe, e você ter a segurança, ou pelo menos a tranquilidade, de conseguir superar essa pressão. Que no final das contas, é isso que a gente busca. Como assim, professor? A gente busca desenvolver uma habilidade em você que você consiga controlar-se, controlar o seu ânimo, né? Produzir uma inteligência artificial. Uma inteligência emocional que permita que você aguente, suporte essa pressão, essa cobrança. Não de falas, mas de olhares, né? Todo mundo olhando para você. E agora, como é que eu faço? Eu tenho que dar conta dessa minha apresentação. Como é que eu vou conseguir? Calma, devagarinho, eu vou produzindo a minha inteligência, o meu raciocínio. Então, o que é que a gente busca? O que é que a gente busca com isso? Que você seja capaz de fazer uma apresentação pública, tá? Da melhor forma que você conseguir e, ao mesmo tempo, que você seja capaz de pesquisar. Ou seja, rapaz, pensando bem, eu já sei pesquisar um tema e, em razão disso, eu produzi um texto dentro da norma técnica, que eu não sabia nem o que era isso antes. Então, agora eu já sei pesquisar, compreender aquilo que eu pesquisei, produzir um texto, claro que com dificuldades, claro que não com uma profundidade que o pessoal do mestrado, doutorado, ou quem está se formando faz, mas dentro do limite de um aluno do primeiro período. O que importa é você saber pesquisar, você compreender a pesquisa e produzir um texto, e, ao final desse texto, fazer a sustentação oral, ou seja, apresentar oralmente aquilo que você compreendeu. Essa é a metodologia.
E essas são as habilidades que nós, né, temos a obrigação de desenvolver em vocês. Tá? Por isso, esse passo a passo, né? Antígona, Cadu de Veneza, né? Trabalho após trabalho, trabalhando cada tópicozinho e fazendo que você tenha a compreensão daquele tópico, saiba pesquisar o tópico, fazer por escrito aquilo que você compreendeu, né? Dentro de uma norma técnica e, após, apresentar isso oralmente. Beleza? Beleza. Ok. Por quê, professor? Ó, o final, né, que é a aula de hoje, é o primeiro passo para essa compreensão e relembra também os nossos conteúdos, é saber assim, ó, gente, né, eu estou naquela fase do curso que eu compreendo o que é a competência de cada área. Definir o que é justo é discutir, buscando saber realmente o que é justiça, o que é justo. Depois que a gente discute, a gente compreendeu melhor o tema, como nós, né, uma plateia, um público, tem que decidir, porque a gente é democrático, né? Não é a gente, não somos nós, eu, ou o Bruno, ou o Salve, ou a Inara, ou a Sara, que somos os donos da razão. Eu compreendo que o melhor para todo mundo é isso. O sábio pode compreender totalmente o contrário, ou pode compreender, não, é isso, mas um pouquinho diferente. E essas diferenças vão se conflitando. Ora, eu não sou dono da razão. Né? Eu coloco a minha ideia, defendo a minha ideia, que é o que vocês fazem com o vídeo. Coloco a minha ideia, defendo a minha ideia, para todo mundo ouvir, todo mundo vai raciocinar sobre isso. No final, todo mundo vai apresentar. No final, vamos votar. Esse voto é para escolher, para decidir qual ideia vai prevalecer. Qual ideia, o que é? Qual a decisão sobre o que é mais justo? Mais justo é isso? Não sei. Vamos votar. O resultado do voto é que a maioria entendeu que o mais justo ou o melhor é isso aqui. Então tá escolhido, está decidido, acabou a discussão, porque a decisão já foi tomada. Isso vai virar lei para que outros órgãos apliquem. Né? Aí a gente fala de executivo e judiciário, que é a fase de aplicação da lei. A aula de hoje a gente vai compreender como é que essa discussão é produzida e amadurecida para, no final, se transformar em lei. Depois que ela se transforma em lei, aí vira dogma, como a gente já bem viu. Dogma por quê? Porque é dogma para o executivo e para o judiciário. Porque cabem a eles apenas, aos dois poderes, né? Executivo e judiciário, cabem a eles dois apenas aplicarem a lei. Não cabem a eles dois discutirem se essa lei é boa ou não. Porque quem discute é o parlamento, é o legislador. Então não venha com essa de dizer que essa lei não presta, que essa lei não é boa, que o melhor era outra coisa. Você não tem competência para decidir isso. Você tem competência para aplicar. Quem tem competência para decidir se ela é boa ou não, se é justa ou não, é o parlamento. Tá? Se o juiz quer falar sobre uma lei boa ou não, ele deixa o cargo, se candidate para que o povo possa, se ele ganhar, depositar nele o poder de representação, que é o que a gente já viu, né? Até aqui. Então, essas nossas aulas de passo a passo é para que você compreenda bem, né, como uma correntezinha, essa construção que a gente vai fazer hoje. Beleza? Até aí, tudo bem? Sim, professor. Sim. Aí eu poderia dizer assim, ó, Inara, Sálvio, Bruno e Sara. Está aqui um projeto de lei. Entrego para vocês. Né? Produz uma pesquisa sobre esse tema, que é o projeto de lei, e me dê um parecer. Ou seja, uma análise que você vai fazer desse tema tratado nesse projeto de lei. Aí vocês me entregam relatórios. Pareceres. O que é um parecer? É um estudo técnico que você vai dizer assim, ó, a mim me parece que o mais acertado, né, a melhor compreensão sobre esse tema é a realização disso, disso, disso.
A mim, me parece que esse artigo aqui seria melhor formulado ou deveria produzir ou defender ideias tais e tais. Aí você vai fazer uma análise minuciosa, ponto por ponto, de cada item do projeto. Trabalhoso? É trabalhoso, mas é isso que os consultores legislativos fazem, tá? E ganham muito bem para fazer isso, certo? É uma das carreiras jurídicas top no Estado, consultor legislativo. O cara vai receber consultas do parlamentar, do deputado, né, que pede assim, olha, eu quero fazer um projeto de lei, certo? Ótimo, deputado. O que o senhor quer que eu faça? Faça um parecer aí. Livre coloque o que você entender, porque eu confio na sua capacidade, né, jurídica. O cara vai analisar. Só que o deputado pode pedir assim, ó, Sara, você que é consultora, faça um parecer favorável a esse projeto. Aí você, nossa, lendo esse projeto eu sou totalmente contrária. Eu, Sara, compreendo que um projeto é ruim. Então eu iria elaborar um projeto contra. Aliás, um parecer contra o projeto. Só que o deputado lhe pediu para você fazer um parecer favorável. Aí quem vai fazer o parecer não é a pessoa ou a estudiosa Sara, é a consultora Sara. Eu quero que você me dê argumentos jurídicos favoráveis ao projeto. A mesma coisa, Sálvio, Inara, Bruno. Se fossem consultores, essa é a tarefa do consultor, ou do assessor do juiz. Você que trabalha para o juiz, você pode dizer assim, o consumidor aqui não tem razão, não. Não tem mesmo. Ao juiz, olhe, Salve, Bruno ou Inara, né? Façam aqui uma decisão contrária ao que o consumidor pretende. Aí você, como assim, doutor? Contrária. O cara tem razão. Não. Para mim, ele não tem razão. Quem decide sou eu. Você só vai me ajudar como assessor a produzir uma peça. Depois eu vou revisar e assinar. Entende? Aí você, nossa, fico inconformado. Vá ser juiz, porque é você que vai decidir. Enquanto você não for juiz para decidir, você é o assessor que produz peças. Favoráveis ou contrários a um ponto, a depender do que o juiz determinar. A mesma coisa o deputado. Sou deputado. Só que na minha compreensão, isso aqui está certo. Né? Inara, produz aí um parecer favorável. Aí Inara, nossa, como é que pode? Isso aqui é um absurdo. Vai produzir um parecer favorável. Tá? Compreendeu aí? Sim. Deu para entender o desafio, né? Compreendido. Então vamos lá na nossa primeira caminhada. Eu trabalho lá, gente, como professor também na Escola do Legislativo aqui de Minas Gerais. E eu trabalho com alguns professores que foram, né, passaram muitos anos sendo consultores. E essa é a tônica. Nossa, chego a ficar me remexendo. Produzir um parecer favorável quando eu me tremia todinho para produzir um parecer contrário. Mas não tem jeito, você não é o deputado, quem decide não é você. Você apenas produz, vamos dizer assim, análise jurídica que seja favorável ou contrário, a depender do que o deputado decide. Entende? Então é isso que a gente vai analisar para compreender como é que um projeto de lei inicia, como é que ele é elaborado, amadurecido, discutido e, ao final, votado. E quando a gente vai, ao final, saber se a sanção se o projeto vai aprovado, vai depender de veto ou não do presidente, né? Depois que essa parte for superada, se a sanção vai ser de competência do presidente ou da Câmara ou da mesa do parlamento, tá? Aliás, do parlamento respectivo. Pode ser municipal, estadual ou nacional, tá? Vamos lá. Se vocês abrirem, tá? Os nossos jornais, né? Sobretudo os nossos jornais com maior credibilidade, você vai ver o que há de mais importante a ser discutido ou transmitido, né, como notícia para o Brasil, né, ou para a população. Aí você coloca
a primeira página, né, a primeira notícia, como o registro da calamidade, ou seja, é o fato que salta aos nossos olhos, exigindo de nós providências, certo? Lembra que aquela questão de fato, valor e norma, né? A vida é assim. Ninguém queria que tivesse vírus. Ninguém queria que tivesse pandemia. E em razão disso, o que é que a gente faz? Né? A ciência diz que a gente tem que fazer quarentena. Beleza. Como é que o Estado vai realizar essa quarentena? É aí onde entra as instituições do Estado. Como é que eu vou realizar isso? Quem é que vai decidir? Tá. Quem decide é o presidente e o parlamento. Ótimo. A palavra final é de quem? Porque eu tenho que saber. Porque no final, no frigir dos ovos, quem é que decide? Quem é que manda? Se depender de lei, quem manda é o parlamento. Depois que a lei estiver pronta, quem manda é o presidente, porque é ele que vai executar. Né? E aí eu penso, poxa, como é que isso é decidido? Como é que isso é elaborado? Nossa, é muito complexo. Eu não tenho capacidade para acompanhar isso. Claro que a gente tem. A gente só tem que saber quais são os procedimentos adotados para isso, para esse problema que surgiu ser enfrentado, discutido, amadurecido e no final decidido. Tá? E isso, gente, é como se fosse um exercício, um procedimento que a gente faz. Eu estou cansado de fazer. Basta ver um problema que você tem, um problema que se apresenta a você. O que é que você faz? Toma conhecimento do problema, vai pensar como é que resolve o problema, pensa em formas de resolver o problema, e você vai amadurecendo isso. E frente a algumas decisões que você tenha tomado, não, eu posso resolver esse problema de 3 formas. Tá. Mas no final, qual dessas 3 eu vou escolher? Né? O indivíduo faz isso. E faz isso de forma constante. Né? E isso, repassado para a coletividade, também é feito pelo parlamento. Tá? Então, eu tenho um problema e, ao final, eu tenho questões que eu vou discutir para saber como é que eu enfrento isso. Aí você vai, aí logo após tem, Senado aprova 125 bi a estados e municípios e libera reajuste policial. Aí você pergunta, qual é o valor justo para os estados? Porque os estados estão enfrentando um problema de pagamento de pessoal, de sustentar e repassar incentivos para os comerciantes. Como é que você pensa? Poxa, como é que eu vou resolver? Será que o justo é 90 bilhões? Ou 120? Ou 300? Ah, não sei. Eu vou ter que conhecer o problema para poder amadurecer a solução e, ao final, escolher essa solução. E aí você tem, ó, Banco Central reduz juros pela 7ª vez em 3 anos. O menor nível da história. Bem, será que essa é a melhor decisão? Aí a gente vai lá na Constituição, não. Quem é competente é o Banco Central. Então, é um órgão do Executivo. Então, política financeira, política monetária, quem toma é o Executivo. Porque é política de governo. Então, quando a gente vai amadurecendo o conhecimento sobre a Constituição, a gente vai sabendo qual é a competência de cada um. Certo? E por aí vai, ó. Né? Em recado a Bolsonaro, o Toffoli diz que a divergência não pode levar à ameaça. Aí você vê que em constante destaque está o parlamento, o judiciário e o governo. As 3 esferas, né? Cada um na sua esfera de competência ou de tomada de decisão. Beleza? Até aí tudo bem? Sim. Tá. Agora deixa eu passar aqui para outra sala, tá? Porque eu viajei aqui para Brasília, eu tô dando aula aqui de vocês. Opa, pronto. Subi aqui na parte superior do Senado, tá? Para poder ver como é que os senadores aqui estão trabalhando, para repassar para vocês as últimas notícias. Mas aí é só uma provocação, tá? É só um efeito aí que o Zoom faz, para que a gente chame a atenção da Casa Legislativa.
tá? Aqui é a Câmara dos Deputados, né? Todo mundo junto, Congresso reunido, tá? Quando as duas casas se reúnem, para que a gente possa saber o que é que esse povo, né? Ou em que esse povo trabalha. Ou por que eles são tão importantes. Ou por que as decisões deles influenciam tanto na vida da gente. Ora, porque eles é que constroem as leis. Eles é que liberam os valores, né? O dinheiro para o executivo investir. Eles é que, no final das contas, decidem todas as políticas que devem ser implementadas pelo Estado. Agora, quem é que vai implementar essas políticas decididas? É o executivo. Então, eles decidem como é que vai ser, ou o que é que pode ser feito. E o executivo vai realizar, né, efetivamente esse planejamento. Então, eles planejam, dão a palavra final sobre o planejamento, né, e esse planejamento decidido vai ser aplicado da melhor forma que o executivo achar que deve ser aplicada. Certo? Ok? Ok. Tá, vamos lá. Formação da lei, o processo legislativo, né? O processo legislativo é estabelecido pela Constituição Federal e se desdobra nas seguintes etapas: apresentação de projeto. Eu tenho uma ideia, né? Para resolver um problema, eu vou apresentar a minha ideia. Qual é a minha ideia? Projetinho aqui, ó. De lei, lógico, né? Projeto de lei, tá? Que eu apresento. É uma ideia minha que eu apresento, tá? Esse projeto vai ser recebido e vai ser repassado para uma comissão temática. Porque se o seu projeto for sobre educação, o seu projeto vai para a comissão de educação. Se o seu projeto for sobre, né, tais e tais temas, né, esse projeto vai ser encaminhado para essas comissões, por isso são comissões temáticas, né, a respeito do tema, né, que o seu projeto, né, trata. Tá? Então, vai para exame das comissões. Depois, a comissão apresenta um parecer, né? Favorável ao contrário, ou modificando, ou melhorando, enfim, modificando. Claro que se você modifica, quem modifica vai dizer que modifica para melhor, lógico. Né? Com essas modificações, porque uma vez apresentado o seu projeto, ele começa a receber, tá? Influências dos deputados, primeiro dos deputados que estão na comissão, para depois receber influências de todos os deputados, porque é a fase do plenário. O que é o plenário? É pleno. É como disséssemos que não. Uma coisa é o colegiado específico, a turma no tribunal, né? A comissão no Senado, porque aquele todo é fracionado. Vamos fracionar os 81 senadores, vamos dizer assim, em 10 comissões. Né? Se cada um, né, só puder ficar em uma comissão, então eu tenho 8 senadores em cada comissão. Certo? Eu vou para a comissão, vamos supor que eu seja um senador, eu vou para a comissão, a princípio, que eu tenha mais proximidade com o tema. Não, eu sou dessa área, então eu vou ficar aqui porque eu me sinto melhor com esse tipo de análise desses temas, né? Meio ambiente, segurança, enfim, a parte econômica, saúde, educação, por aí vai. Então eu estou aqui, recebi um projeto, vou analisar o projeto. Aí eu vou, é lógico, dar o parecer, né? Lembra que eu sou o deputado que estou na comissão de educação. O projeto do Bruno é sobre educação, então eu recebi. Vou analisar e dar meu parecer. Só que aí eu pego um assessor para me auxiliar. Analise isso aqui. Eu entendi que é um projeto bom, faça um parecer favorável, só que eu quero acrescentar isso aqui. Passa lá. Aí ele vem e faz, eu analiso, concordo com o que o assessor fez e assino. Tá? Então, o parecer é meu. Certo? Embora auxiliado pelo assessor, porque segue com o encaminhamento do deputado ou do senador que faz aquela comissão. Aí eu mando, né, o projeto com esse parecer para o plenário. Tá? Aí, se tiver na ordem, se forem aceitos, né, esse projeto vai ser discutido no plenário. Todo mundo vai receber os pareceres, o projeto,
vai analisar, vai discutir, você vai para a tribuna, não pode, tem que mudar isso e aquilo, pois bote uma emenda aqui, e vamos discutindo, até concluída a discussão, concluída a discussão. Vamos votar, tá? Aí você tem exame das comissões, a discussão, a votação para aprovação ou não. Se precisar, faz uma revisão, normalmente precisa, né? Uma revisão de texto, certo? Para deixar o texto bem correto, não só na ortografia, no português, mas na estrutura, né, que uma lei tem que ter, né? Porque aí você faz uma revisão se há algum erro. Tem um erro aqui, não poderia ter esse erro. Por isso que vai para a comissão de revisão. É uma galera especialista no processo, nas técnicas legislativas e, lógico, também em português, né? Claro, no vernáculo, bem construído, bem feito. Depois vai para a sanção do presidente, que são os projetos de lei. Ultrapassada a sanção do presidente, vai para a promulgação e publicação. Tá? Depois da promulgação e publicação, tem aquele prazo para a lei entrar em vigor, prazo de vigência. Passou tudo isso, a lei começa a obrigar todo mundo. Certo? Até aí tudo bem ou complicou que foi uma beleza? Tá indo. Tá indo? Aí, tudo bem, por mim tudo bem. Tá, porque aí a gente vai passo a passo agora, tá? Vamos lá. O que é uma iniciativa de lei? Conforme dispõe o artigo 61 da Constituição, ninguém inventa nada, tá, gente? Todos os procedimentos, tá? Tudo o que a gente trata para produzir uma lei é regrado pela Constituição ou por outras leis, certo? Então, tudo é bem regradinho. Ninguém inventa nada, porque isso já foi inventado. Como é que a gente vai produzir uma lei? Vamos supor que a gente não tivesse nada. Como é que a gente vai produzir uma lei? Não sei, vamos decidir. Então, vamos adotar essas etapas aqui. Se todo mundo concorda, vamos votar aprovando. Foi aprovado. Então, toda lei que for produzida vai ter que seguir essas etapas. Tá? Então, isso aí é decidido legislativamente também. Tem lei, tem a Constituição falando isso. Então, conforme dispõe o artigo 61 da Constituição Federal de 88, a iniciativa das leis complementares e ordinárias, a própria Constituição diz o que é que vai ser complementar, as demais são ordinárias. O que é um ordinário? Comum, tá? Compete a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados. Isso aí, quando você for ver em Constitucional 2, você vai ver a competência, né? E propriamente, com mais reforço, em Constitucional 2, quando você vai ver processo legislativo, isso aqui é só para que a gente apresente a legislação para vocês e que vocês compreendam como é que a lei é produzida. Porque não tem condição eu dizer para você que uma lei tem que ser cumprida e a lei não pode ser mais discutida porque ela já foi decidida, se você não entende, aí vai como é que isso nasceu, a lei brota da onde, né? Eu estudei aquele negócio de fonte, a fonte é o parlamento, mas como é que ela aparece? Ela aparece do nada? Eu tenho que mostrar para vocês como é que esse passo a passo é feito, tá? Para quando vocês forem estudar a Constitucional 2, vocês já chegarem com bagagem e já ser mais fácil a compreensão do estudo dessa parte da Constituição, tá bom? Aqui é só para que você tenha uma noção bem clara, para que você não chegue lá e dizer assim, eu nunca vi isso, aí eu vou infartar do coração. Professor de Constitucional 2, ô professor, estão dizendo aqui que você nem mostrou isso para eles. Aí eu bufo o pau para trás. Beleza? Então, compete a iniciativa de lei, né? A qualquer membro, ou seja, a qualquer deputado, a qualquer senador ou a qualquer comissão. Ora, se um deputado pode apresentar, quanto mais a comissão que ele faz parte, né? Então, um deputado pode, um senador pode, ou a comissão em que esse deputado faça parte, tá? Da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Por isso a gente diz que nosso Congresso é bicameral, ou seja, tem duas câmaras, duas casas, uma chamada Câmara dos Deputados, outra Senado Federal, tá? Da República, compete ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República
e aos cidadãos. Né? Faltou aqui um Szinho. Ora, mas como assim? Para cada, vamos dizer assim, especificidade de uma competência, por exemplo, a quem cabe a iniciativa de lei para dizer como é que um tribunal tem que ser? Ora, quem cabe o interesse ou a competência maior é do próprio tribunal. Ele faz e refaz a sua estrutura. Então, a origem, o início desse projeto de lei tem que partir dele. Tá? Por isso que a gente tem essa divisão que o Congresso faz para dizer qual é a competência de cada um. É para que um não coloque a colher na panela do outro. Né? Para que um não apresente um projeto de lei que seja da competência do outro. Por exemplo, a quem compete estruturar a Polícia Militar em Minas Gerais? Olha, a Polícia Militar é do Executivo. Então, quem compete a iniciativa de lei vai para o chefe do Executivo, no caso, o governador. Do mesmo caso aqui, a Polícia Federal, a quem compete? O Presidente da República. Agora, depois que eu apresento o projeto, ele pode ser melhorado, modificado pelo Parlamento, pelo Legislativo, tá? Isso aí vocês vão ver detalhadamente em constitucional, tá? Vamos lá. A iniciativa pelo Presidente da República pode ocorrer sob duas modalidades distintas. O chefe do Executivo pode encaminhar projeto em regime normal, tá? Caso em que o andamento será comum aos apresentados por outras fontes. E poderá o presidente solicitar urgência na apreciação de projetos de sua iniciativa. É lógico que ele é que realiza as políticas, né? Ele que aplica aquilo para o bem do povo, para o bem comum. Se acontece alguma necessidade, alguma calamidade, que é o nosso caso, ele vai solicitar do Congresso, olhe, parlamento, analise isso aqui, porque isso aqui tem prioridade. Já que eu sou representante do povo, eu tenho esse poder de apontar que uma política pública, um projeto, é mais prioritário que outro. Aí eu peço urgência na apreciação desse projeto, certo? Hipótese em que a matéria deverá ser examinada pela Câmara dos Deputados em 45 dias. Esses prazos são ditos? São ditos por lei, tá? E sucessivamente pelo Senado Federal em igual prazo. Né? Porque normalmente o projeto entra pela Câmara dos Deputados e é revisado pelo Senado. Por isso, a Câmara dos Deputados, tá? É simbolizado por aquela concha com a abertura para cima, tá? É porque ela recebe e manda o projeto de lei para o Senado, que é aquela casa branquinha com a concha virada para baixo. Ok? Aquela construção ali não é aleatória não, tá? Aquela construção traz essa simbologia. A Câmara é a concha, né, com a parte virada para cima, e a outra, que é o Senado, com a concha virada para baixo. Tá? É para simbolizar que uma manda o projeto de lei para a outra. Beleza? Compreendido aí? Aham. Sim. Tá, esgotado este prazo, nessa manifestação, o projeto entrará em ordem do dia. Ou seja, você não apreciou nesse prazo não? Não. Para tudo. E agora você vai ser obrigado a examinar, tá? Essa obrigação é prevista em lei, tá? Não vai ser assim. É obrigatório porque eu quero. Não, porque a lei determina. Você tem que parar tudo que você está fazendo para apreciar esse projeto que recebeu a urgência do presidente, tá? Então, se é urgente, meu amigo, é urgente. Quem é que tem esse poder? O presidente tem o poder de dizer a urgência. E por que eu sou obrigado? Porque a Constituição diz que é. Beleza? E se eu teimar, não vou, entro com o Supremo, né, com um mandato chamado mandato de segurança. Dizer, olha, eu não sou obrigado, eu sou deputado. Eu não sou obrigado a apreciar esse projeto, porque na Constituição diz que eu tenho que analisar aquele lá, ó, aquele que é de urgência. Não é o que você quer que eu analise, não. Então eu não sou obrigado. Então, eu vou entrar com o mandato de segurança do Supremo para dizer, ó, Supremo, faça com que a Câmara respeite a Constituição e a gente passe a examinar aquele projeto de urgência, denominado de urgência pelo presidente.
Então, a Constituição manda que pare tudo e que aquele projeto de urgência seja apreciado. Ou seja, tudo isso é regido pela Constituição, tá? Pelas leis que elaboram esses prazos ou esses ritos, tá? E pelos regimentos internos de cada casa. Câmara, Senado, né? Câmara dos Deputados, Câmara Federal, Câmara Municipal, todo parlamento tem o seu regimento interno, que é um regimento que detalha o dia a dia do trabalho da casa, tá? Dessa casa parlamentar, mas esse regimento interno, esse detalhamento é feito baseado nas leis e na Constituição. Esse regimento interno não inventa nada, tá? Ele só vai fazer cumprir no dia a dia, né, detalhando aquilo que a Constituição e as leis determinam. Ok? Deu para compreender? A nossa fase aqui não é fazer com que vocês saibam isso ao pé da letra, não, tá? É fazer com que vocês tenham essa compreensão. Uma compreensão alargada, tá bom? Ok? Dedinho aí para cima, ou então fale no microfone, ok? Podemos seguir para o próximo tópico? Né? A Natiele chegou aí. Né? Cheguei. A gente já está com o barco andando, claro, né? Já está com 1 hora de aula. Isso é coisa que você faça. Entrar na sala de aula atrasada, você tem que entrar no começo. São 2 horários, eu estou entrando no segundo. Pois é, ó, mas está perdendo o trem. Como é que você, mineira, perde o trem? Eu sou exemplar. Vamos lá, continuidade. Próximo tópico. O exame pelas comissões, tá? Pode desligar aqui o áudio aqui, tá? O exame pelas comissões. Eu já sei como é esse negócio de iniciar o projeto, tá? Lembra que a obrigação sua agora não é saber isso ao pé da letra, não. Sua obrigação é compreender como é que isso acontece, certo? Passou a fase do começo, da apresentação, do início, da entrada do projeto? Ótimo. Sei como é que é. Eu sei que tem projeto de lei que é da competência dos tribunais, pois não. Roberto, quero fazer uma pergunta. Pois não? A Cida tinha dito que você, nessa aula de hoje, ia separar os grupos para o júri simulado. E aí, como é que vai ser? Eu vou fazer amanhã, tá? Tá bom. Porque eu só tenho vocês 4 aí, né? 5. Mas amanhã você vai ter só nós 4 também. É só a gente que entra na aula. Calma. Mas aí, vocês estão sabendo, repliquem isso no grupo, que depois da aula de hoje, eu boto isso no grupo, tá? Para que vocês decidam como é que a gente vai dividir a sala em 4 grupos, tá? Quais são os grupos? Só me fala. A gente tem a lista de chamada lá, a quantidade total de alunos, e a gente divide esse total de alunos em 4. Tá? Tá. O que eu Então, tô querendo saber é o de seguinte. 3, 4... Quero saber o seguinte, você falou assim que vai dividir em 4. Em 4 para quê? Para fazer o júri simulado? Não, o júri simulado é segundo período. A gente vai fazer os debates. O debate, tá. E esse debate aí tem que ser em dupla também? Em equipe. É o que Entendi. a gente falou no começo da aula. Vossa Excelência não estava no começo da aula, tá? A resposta foi provocada até pela pergunta da Sara, tá? Isso aí já está no nosso vídeo de hoje, gravado, e vai ser disponibilizado para Vossa Excelência ao final, através do link no YouTube. Qual a chance, professor? Qual a chance? Deixa. Vamos prosseguir na aula aí, tá? Eu assisti aula no YouTube. YouTube garra mais que tudo. É por isso que a gente tem a aula, para a gente explicar as coisas, né? Mas vamos lá. Pois é. Passou a fase da apresentação do projeto, né? Esse projeto é recebido, analisado, porque a gente tem que saber qual é o tema dele, de que ele trata, e é encaminhado para a comissão. Comissão técnica, porque é a comissão do tema.
certo? Então, o exame pelas comissões técnicas, discussões e aprovação, tá? Uma vez apresentado, o projeto tramita por diversas comissões parlamentares. Vamos supor que um projeto só, ele influencia várias áreas. Então, ele tem que passar por todas essas áreas, tá? Para saber o impacto que esse projeto, que essa lei futura, porque o projeto é um pretendente à lei, né? Projetinho. É melhorado, discutido, aperfeiçoado e vai ser decidido se ele vai entrar em vigor como lei ou se ele vai ser recusado, tá? Ele tem que ser amadurecido e saber quais são os impactos que essa lei vai causar, em que áreas, tá? Então ele vai ter que passar por essas comissões, as quais se vincula por seu objeto, que é o tema que a gente já falou, tá? Passado pelo crivo das comissões competentes, deverá ir ao plenário para a discussão e votação, que as comissões preparam, né? Através de pareceres, tá? Para poder, vamos dizer assim, melhorar o entendimento dos deputados quando esse projeto for para o plenário. Lembrando, o que é plenário? É a reunião de todos os integrantes da casa. Todo mundo junto. Ou a maioria junta naquele dia, tá? Plenário, quando você ouvir falar, sempre é a quantidade total dos membros daquele poder. Plenário do Supremo, o plenário do Tribunal Superior Tribunal Superior de Justiça é a quantidade total dos ministros juntos para decisão colegiada, junta, né? Todos eles ali, ou pelo menos deveriam estar todos ali. Alguns faltam, alguns estão em viagem, né? Fazendo outras ações, outras missões, justificam a sua ausência, mas a ideia de plenário é a reunião total do grupo, tá? Isso acontece no parlamento e no judiciário, ok? Então, passado pelo crivo das comissões competentes, deverá ir ao plenário para discussão e votação. É a mesma coisa de processo, em recurso. Ele sai do juiz aqui, vamos supor, de contagem, que é um juiz que analisa e decide. Quando alguém recorre, vai para o tribunal. Chegando no tribunal, ele vai para uma comissão, uma turma, tá? Uma câmara. Aí, a depender do tribunal, o nome muda, mas o significado é o mesmo, certo? Se o projeto, né? Aliás, se o recurso no tribunal ou o projeto no parlamento precisar apenas da análise daquela câmara, né? Finaliza ali. Agora, se ele tiver mais complexidade e precisar da decisão do plenário, né? Vai para o plenário para a decisão. Daí a gente ouve muito, né? Que o processo vai para a decisão do plenário do Supremo, os ministros todos juntos, para discutirem, analisarem e votarem, né? Sobre o processo, se for no Supremo, ou sobre o projeto de lei, se for no Congresso, tá? As denominações são muito próximas, ok? No nosso caso, são duas casas, no regime bicameral, que é o nosso, são duas câmaras, duas casas, né? No nosso caso aqui, o nome é Câmara dos Deputados e Senado Federal, né? É indispensável a aprovação do projeto pelas duas casas. Daí a gente acompanhar na mídia a todo instante que os projetos de leis ou as emendas constitucionais, né, aprovadas em uma casa na Câmara dos Deputados, vai para outra casa para análise e nova votação, no caso do Senado. Então a gente vê o quão trabalhoso é a construção de uma lei, a construção de uma emenda constitucional. Vai ter que ser discutido tudo do mesmo jeito na Câmara e no Senado. Tá? Para quê? Para que as duas casas, tá? Façam os filtros, as análises, as contribuições que cada um julgar necessária. Beleza? Compreendido Beleza. isso? Compreendido isso? Eu entendi tudo. E os demais aí, entenderam? Ok? Ok. Oi, Bruno. Vamos lá. Oi. Chegou apresentado o projeto, tá?
ele precisa passar por um pente fino, por um filtro chamado revisão, certo? Então, tópico, revisão do projeto. O projeto pode ser apresentado na Câmara ou no Senado. Iniciado na Câmara, o Senado funcionará como casa revisora e vice-versa. É o que a gente está falando aqui, né? A dupla análise, isso no Congresso, para as leis federais. No Estado e no município, a gente não tem duas câmaras, tá? Só tem uma. Beleza? Aí as revisões são feitas mesmo pelas comissões, pelo plenário, sobretudo, e por uma comissão de revisão de redação. Tá? Ou seja, eu vou revisar o texto. O texto vai ser o mesmo. Eu só vou melhorar aqui a estrutura ortográfica e o formato, a estrutura, tá? De formatação do texto. No lugar de um parágrafo, um inciso, vice-versa, mas, vamos dizer assim, a escrita é a mesma, tá? Porque não vai ser mudada a escrita. No caso da lei federal, isso pode ser feito nessas duas casas, tá? Essa revisão pode ser feita nas duas casas. Vamos supor que comece na Câmara. Por que, professor? Sempre não começa na Câmara, não? Lembra que o senador ele pode apresentar um projeto de lei. Se um senador apresenta um projeto de lei, ou se uma comissão do Senado apresenta um projeto de lei, esse projeto vai começar no Senado. Mas se ele começar no Senado, tá? A revisão dele é feita na Câmara. Mas todos os demais projetos dos outros poderes são apresentados na Câmara, tá? Projeto vindo da presidência, dos tribunais, do Procurador-Geral da República para fazer a estrutura do Ministério Público. Começa na Câmara dos Deputados. Depois que eles decidirem e votarem finalmente o projeto vai para o Senado, uma nova análise, né? Fazer todas as análises novamente, agora pelo Senado, ok? Então, funcionará como casa revisora e vice-versa, porque vice-versa, lembra que o senador também pode apresentar projeto. Se o senador apresentar o projeto vai começar no Senado, lógico, né? Para depois ir para a Câmara. Normalmente, o projeto começa na Câmara, por quê? Porque os projetos apresentados pelo Executivo e pelo Judiciário e pelo Ministério Público, tá? Claro, as chefias desses poderes é que entregam o projeto, eles vão entregar na Câmara. Aí a Câmara vai começar a análise até finalizar com a decisão dela e passa para o Senado. Ok? Compreendido isso? Ô, Roberto, Eu entendi então, tudo. os projetos que nascem no Senado são só os projetos vindos dos próprios senadores ou das comissões compostas pelos senadores. Isso mesmo. Aí você vai ter lá PLS, que é a abreviação para Projeto de Lei do Senado. O normal, o que mais acontece é o PLC, Projeto de Lei da Câmara. Tá? Porque lembra, até a promulgação, tá? É projeto. Porque ele precisa passar por todas essas etapas. Sanção do presidente, promulgação, publicação, aí ele vira lei. Opa, não sou mais projeto, sou lei. Aí eu recebo um número. Tá? Projeto de lei, ou lei tal. Porque o projeto de lei número tal é diferente. Porque ele segue o número da casa. Certo? A ordem de apresentação daquele ano, né? E quando vai para transformar em lei, aí ela pega desde o começo da República. Ou seja, desde 1800. Por isso que a gente está com tantas leis assim. Certo? Ok? Ok. A gente vai pegar qualquer lei aqui, tá? Vamos Código Civil. Que vocês estão vendo. Tá? Quando a gente vai lá para o finalzinho do Código Civil, por que ele é 10.406? Ele é 10.406 e coloca o nome da publicação, da promulgação dele, tá? Vamos lá. A gente vai lá para baixo. Sobe aqui, porque aqui tem um índice, que é código, né? Subindo, 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 subindo. Cada parte dele aqui dividida, né? Como se fosse um vadimeco, tá? Título, capítulo por capítulo.
ficar mais rapidinho aqui. O que é que eu quero mostrar para vocês? Que a gente vai ver, né? Ele começa, né, a contar da República, tá? Mas aí vamos dizer assim, por valor cívico ou da importância para o Estado dessas duas datas, a gente conta, tá? Essa data aqui corresponde ao 70º, 81º ano pós-independência. E aqui é a mesma coisa com a proclamação da República. Ok? Beleza? Ok. Tá? Aí aqui, depois que ele foi publicado, ele já entra em vigor, tem que saber o que a própria lei diz, tá? Nesse caso, este código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Ele foi publicado em 10 de janeiro. No ano seguinte, exatamente um ano depois, é que ele entra em vigor. O que é que entrar em vigor? Ela existe. A lei existe? Existe. Ela está obrigando? Ainda não. Por que não está obrigando, já que ela existe? Lei é lei, meu amigo, tem que ser cumprida. Tá? Mas ela tem a possibilidade de ter o seu cumprimento adiado, a sua vigência adiada, para quando o legislador achar mais adequado. Então, eu vou colocar 1 ano depois, porque é código, né? Muda muita coisa na vida, precisa ser discutido, comentado, né? Aprendido, pesquisado. Ótimo, 1 ano é suficiente. Bota 1 ano aí. 1 ano depois entra em vigor, passa a obrigar todo mundo. Beleza? Voltemos. Tá? Então, compreendida essa questão da revisão, né? Sim. Sim. Ok. Então vamos lá. Se a Casa Revisora aprová-lo, deverá ser encaminhada à Presidência da República. Por que a revisora? Eu aprovei na primeira casa, a segunda casa, que é chamada revisora, também aprovou. Ótimo. Né? O Legislativo já se pronunciou. Vai ser encaminhado para a sanção presidencial. Tá? Sancionou, não vetou nada. Ótimo. Porque se ele veta, os vetos dele, toda a outra parte vai para a sanção. Aliás, para a promulgação, tá? e publicação. A parte vetada vai para a nova análise das casas, aí junta, né, a comissão, para manter, concordar com o presidente, deixa vetado, ou seja, deixa retirar essa parte aqui, que o presidente julgou que tinha que retirar, ou derruba o veto do presidente, que significa não concordo com o seu veto, essa parte vai ficar sim na lei, o parlamento dá a palavra final, o que o presidente tirou, volta para o texto e vai ser publicado. Tá? E aí a gente vai ver essa parte também. Então, para sanção, promulgação e publicação. Se o rejeitar, será arquivado. Quem rejeitar, a Casa Revisora. Certo? Porque ela tem que aprovar também. Se uma rejeita, acabou. O projeto está arquivado. Certo? Se a Casa Revisora apresentar emenda, o que é a emenda? Uma correçãozinha. Vamos supor, a Câmara aprovou, o Senado recebeu. Não, peraí, Câmara. Tem que melhorar isso aqui. Eu vou melhorar. Vai melhorar mesmo? Vou. Vai dar mais trabalho. Mas é o jeito. Vou melhorar. Chamada emenda, né? Vou emendar aqui, ó, melhorar. Se eu mexer, que é a emenda, se eu melhorar, ela volta para a Câmara apreciar aquela parte que foi mexida. Beleza? Ok? Ok. Ok. Essa parte aqui, ó, volverá à casa de origem, né? Voltará à casa de origem para nova apreciação. Apreciação dessa partezinha que foi mudada, tá? Beleza? Beleza. Agora, se agora eu não concordo não, você mexeu, eu não concordo mais. Aí vai ser arquivado. Porque eu preciso da consonância, da concordância de ambas as casas, da sintonia. Todo mundo em sintonia para aquele projeto virar lei. Se tiver discordância, se não conseguirmos superar essa discordância, arquivado. Então pensa aí, ó, a dificuldade que é para uma lei nascer.
para uma lei existir e ainda tem aquele prazozinho para ela começar a obrigar. Tá? Aí depois o pessoal fala, não, a lei no Brasil é feita de qualquer jeito. Aí você, hã? Então tá na cara que você que está dizendo isso não conhece o processo legislativo. Tá? Porque dá muito trabalho, é muita análise, é muito parecer, é muita discussão e votação. Para uma lei, para uma emenda, para uma revisão trabalhista, uma emenda à Previdência, passar por todas essas fases. Tá? Porque você tem que... você depende da concordância, pelo menos, uma concordância muito grande de todos os membros de ambas as casas. Isso se for lei federal. Tá? Lei federal que eu digo, na ordem federal, porque é uma lei nacional, ou seja, é uma lei que manda em todas as esferas. Tá? Até aí, tudo bem? Sim. Tudo bem, né? Professor, por que a gente tem que ver esses detalhes, professor? É melhor a gente ver lá no segundo período, quando a gente for estudar a Constitucional. Você não pode chegar lá cru, tá? Você não pode chegar lá sem saber o que é que está falando. Nossa, nunca vi isso na minha vida. Isso não pode existir. Primeiro compromisso principal nosso. Segundo, eu preciso que você compreenda isso para quando a gente for fazer os debates da avaliação final. Porque, professor, olha, a gente vai discutir a rede de enfrentamento à violência doméstica, tá? Que a gente vai produzir outros vídeos iguais a esses que estão sendo produzidos para algumas instituições dessa rede. Que instituições são essas, professor? Nós temos 7, praticamente, né, grupos de instituições que fazem essa rede, né, que interessam a esse nosso debate. 7. Começa com qual? A questão da assistência social, beleza? Executivo aí, muito bem representado. Assistência social, o amparo social à mulher, vítima de violência. Depois a gente tem a polícia militar, que é a primeira a chegar quando acionada. Depois a polícia civil, que é que vai receber esse procedimento, né, iniciado com a polícia militar. Depois, Defensoria Pública e OAB, já que eu tenho uma acusação que é levada para a delegacia, eu tenho uma vítima que acusa alguém, tá? E para esse alguém ser processado, eu preciso que ele seja defendido. Então, eu tenho que saber o que é que a OAB, ou seja, o que é que o advogado ou o que é que a Defensoria Pública, o defensor, faz nisso. Então, primeiro, eu vou saber o que é que a assistência social faz. Depois, o que é que a polícia militar faz, nesses casos. Depois, o que é que a polícia civil faz, qual é a competência dela. Tá? Depois, para que é que serve a defesa, para que é que serve o defensor público e o advogado. Depois, eu vou saber o que é que o Ministério Público faz nessa rede aqui. Tá? Depois, o Judiciário. E, por fim, o Legislativo. Ou seja, o que é que cada instituição dessa faz em prol da defesa, né, ou contra a violência doméstica. Ok? Ok, prof. Entendido? Eu entendi. Então, você, ao final disso tudo, você vai compreender o papel da Assembleia Legislativa de Minas para poder combater a violência doméstica em Minas Gerais e o papel do Congresso, né, nas aprovações de recursos, na melhoria da Lei Maria da Penha, enfim. Até eu produzir a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, né? Produzir uma lei. Agora você percebe quantas instituições estão envolvidas para aplicar uma lei. Eu tenho a Lei Maria da Penha, certo? Para que eu aplique a Lei Maria da Penha, eu preciso conhecer qual é o papel da assistência social, do psicólogo, tá? Não só no atendimento da vítima, de imediato, mas o que é esse assistente social, o que é que esse psicólogo podem oferecer ou oferecem
todos os dias, na prática, de auxílio para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Ministério Público e para o Judiciário. Porque a gente tem assistentes sociais e psicólogos auxiliando os delegados, auxiliando a Polícia Militar, auxiliando o promotor de justiça, no caso do Ministério Público, e auxiliando o juiz, no caso do Judiciário, para a melhor compreensão, né, desse fenômeno, desses acontecimentos ou dos fatos por trás da violência doméstica. Beleza? Compreendido? Beleza. Então, para a gente amadurecer e para a gente se preparar até o debate final, a gente tem que ir no passo a passo para poder compreender tudo isso. Ok? Eu lamento, né, eu venho reclamando isso há algumas semanas. Lamento que a grande parte da sala, dos alunos, não estão acompanhando as aulas e, em razão disso, não vão saber nem o que fazer. Tá? Porque para que ele possa realizar tudo isso, ele tem que ir no passo a passo. Tá? Numa compreensão, para que ele possa compreender e enxergar o papel de cada instituição e ter a capacidade de falar com propriedade o que cada instituição dessa faz, para, no final, fazer um debate sobre o papel do judiciário e, no final, do legislativo nessa questão da violência doméstica. Ou seja, um produz a lei, os projetos, e o outro aplica a lei. Como é que eu vou compreender isso? Eu só vou conseguir se eu acompanhar todo esse desenvolvimento. Beleza? Tá? Então, assim, estou passando um recado até de forma insistente no grupo. Tá? Eu falo e me repito isso lá no grupo, mas tem muita gente que pode muito bem acompanhar a aula, mas não está, ou está preferindo não acompanhar. Me preocupa muito isso, porque o aluno vai sentir falta dessas análises, né, dessa construção em grupo que a gente está fazendo, para que ele seja capaz de compreender isso tudo lá na ponta. Beleza? Mas passando a necessidade de fazer esse comentário, né, de chamar, de incentivar, né, os demais alunos a participarem, né, vamos continuar. Beleza. Aprovada ou passada essa fase de aprovação, de análise, que dá um trabalho danado, vocês perceberam aí, tá? Chega a fase de chamar o executivo a trabalhar junto com o legislativo para a criação da lei. Quando é que o presidente vai falar? Lá na ponta, lá no final, depois de o legislativo ter construído tudo, ter aprimorado tudo, né? Votado e decidido, e entregue o projeto terminadozinho para o presidente. O presidente vai analisar esse projeto e vai dizer se ele concorda ou não com ele. Ele pode vetar totalmente o projeto ou pode vetar partes do projeto. Ele não veta palavra. Ele veta artigo, veta inciso, veta parágrafo, uma parte toda, é decisão dele, tá? Mas ele vai analisar para sancionar. Porque a força maior não está no parlamento? Então, seria natural, nesse jogo político, nessa combinação política, que o presidente já recebesse isso sabendo de tudo que está acontecendo. Claro, os assessores do presidente acompanham essas tramitações e informam ao presidente. Presidente, aquele projeto de lei da sua importância ou do seu interesse está sendo votado nesse sentido. O presidente já se prepara, né? Concordando ou discordando de tudo. Quando ele recebe, ele já está bem informado. Por quê? Porque os assessores dele que acompanham lá no Congresso esses projetos já informam o presidente ou o governador passo a passo sobre esses projetos. Chegando para o presidente, ele vai analisar, ou normalmente ele já tem pronta um parecer de um ministro dele, da área, tá? Só que o ministro, por sua vez, tem um assessor dele, porque, vamos supor, área de segurança pública. O ministro de segurança pública, que no caso era o Moro,
agora é outro, né? Ou o secretário de Segurança Pública apresenta um parecer ao presidente sobre o projeto de lei daquela área. Claro que o secretário ou o ministro, ele tem assessor para ajudá-lo a realizar esse parecer. Só que quem vai assinar é o ministro ou o secretário. O presidente recebe desse seu principal assessor, que é o ministro, no caso o presidente, e secretário, no caso o governador, e vai dizer, olha, vou vetar todo o projeto, ou só essas partes do projeto, e está aqui a justificativa do veto. Aí eu vou fundamentar. O fundamento é o fundamento apresentado no parecer. Só que nesse momento de apreciação desse projeto, o ministro ele é um assessor do presidente, tá? Então, embora o ministro prepare como um assessor que é do presidente esse parecer, essa justificativa, no final quem assina é o presidente, tá? Então, o veto não é do ministro que o assessorou, que rabiscou lá a justificativa. O veto é do presidente, porque ele é que assina. E só ele pode assinar. Tá? Só que o presidente não vai ficar todo o tempo produzindo justificativas de sanção ou de veto de projeto. Tá? É por isso que ele tem os ministros dele como os principais assessores. E os ministros, por suas vezes, têm os assessores dele, porque também o ministro não pode estar o tempo todo produzindo. Ele só orienta. Produza isso desse jeito. O assessor produz. O ministro entrega aquilo com ele rabiscando, porque o presidente não quer saber se o assessor do ministro fez, não. Ele quer saber se o ministro diz, presidente, é do jeito que o senhor pediu. Ótimo, assine aqui. Assinou. Então, ok. Né? É do jeito que eu pedi? É. Dou uma lida, tá perfeito. Parabéns. Assino, tá aqui a minha justificativa, vetando todo ou parte do projeto. Tá? Deixa eu... Pacote anti-crime. Tá? Professor, como é isso na prática? Bem, a gente tem... Lembra aquele projeto que o assessor do presidente, no caso, o ministro Moro, o ex-ministro Moro, preparou para o presidente? Tá? Lembram? Ou não ouviram falar? Do pacote anticrime, Roberto? Isso. Sim, eu lembro. O senhor passou nas primeiras aulas. Né? É para sintonizar vocês, né? Oi, Sara. Por isso que eu peço que vocês acompanhem essas notícias jurídicas, né? Lógico. O presidente queria mudar as questões das penas e da segurança penal, da segurança pública, né? O que é que ele faz? Eu vou elaborar um projeto aqui. Entrego lá para a Câmara. O projeto eu fiz, entreguei para a Câmara mexeu, votou, passou para o Senado mexeu, votou e devolve e entrega para o presidente sancionar. Ao presidente, nossa, mexeram no meu projeto. Não, é lógico, presidente. É da competência da Câmara e do Senado mexer em qualquer projeto. Porque a competência é deles. A palavra final é deles. A iniciativa foi sua. Você iniciou o projeto, fez o esqueleto dele e entregou para que ele fosse melhorado. Porque você não é ditador, tá? Quem produz a lei é o parlamento. Então, ele é que tem a palavra final. Você é um coadjuvante, presidente, nessa produção. Um coadjuvante importante, é certo, claro, né? Mas é coadjuvante. A palavra final é do parlamento. Isso em todas as democracias liberais do mundo. Ok? Então, presidente, não gostei do que mexeram nele. Vou vetar. Aí tá aqui, ó. Dá para ver, né? Mensagem de veto. Ok? Se a gente clica, a mensagem de veto aparece. Aí ele bota, senhor presidente do Senado Federal. Comunica a Vossa Excelência que nos termos, porque ele tem essa competência, né? Nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, ou seja, parte desse projeto, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. Projeto de lei tal, né?
Ouvida a Casa Civil, na presidência, opinou pelo veto do seguinte dispositivo. O que é ouvida, gente? O ministro da Casa Civil, que é o assessor dele para esse assunto, fez essa justificativa. E ele assina embaixo. Não, o meu ministro fez, que é o meu assessor, me entregou e eu assino. E ele fala, ouvido a Casa Civil, ou seja, consultando os meus assessores, os meus ministros, né, concordo com essa análise e apresento até a razão. Certo? O Ministério da Justiça e manifestaram-se pelo veto a seguinte dispositivo. Ele vai dizendo, cada assessor dele, no ministério, o ministro, para cada etapa, ok? E ele vai dizendo, ó, um por um. O ministro da Segurança Pública opinou. Vai lá. Por quê? Porque é específico da segurança pública. Específico de uma área. Cada um vai se manifestar. E aí você tem, ó, ouvido, a Advocacia Geral da União manifestou. Aí ele vai lá. Ok? Então, isso aqui é um exemplo prático. Tá? Então, percebe que muitos ministros foram ouvidos, mas quem assina isso tudo é o presidente. Porque ele é que é o competente para apresentar o veto. O ministro lembra, por mais importante que o ministro seja, por mais importante que ele tenha visibilidade na mídia, como o Moro tinha, é um mero assessor do presidente da República. Tá? Que pode substituir na hora que ele quiser. Por quê? Porque é um assessor do presidente. Ele troca na hora que ele quiser trocar. Ok? Compreendido isso? Sim. Daí a nossa análise na aula passada se dedicar, tá, à análise da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vetou a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Ora, mas rapaz, agora pronto. Eu sou o presidente, sou eu que escolho e decido quem é que vai ocupar a chefia. Não é o tribunal. Agora, depois que eu nomeio, esse meu assessor comete um crime, é outra história. Ele vai ser julgado, analisado pelo tribunal. Agora, quem decide quem ocupa a cadeira sou eu. Porque a competência é minha, está na Constituição. A competência não é do tribunal. Por isso a gente analisou semana passada, tá? Quinta-feira, a gente analisou aquela decisão sobre essa competência. Certo? Para deixar muito claro, quem decide isso é o presidente, não é o ministro. Porque o próprio ministro é assessor do presidente. E fica e sai do cargo na hora que o presidente quiser. Ok? Entendido? Entendido. Então, a sanção do presidente, a gente vai fazer essa análise desse tópico, tá? E vai dar uma olhada em algumas questões para você ter um panorama internacional disso, tá? Então, a sanção consiste na aquiescência, né? Na concordância do chefe do executivo com o projeto aprovado pelo legislativo. É o ato da alçada exclusiva do poder executivo, portanto, do presidente, do governador e do prefeito, nas 3 esferas, né? Ok? Na esfera federal, dispõe o presidente do prazo de 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. A sanção pode ser tácita ou expressa. Expressa é quando ele sanciona, tá? O que é sanção? Assinar. Assine aqui, meu filho, dando a sua concordância. Beleza? Certo? É assim, ó. Né? Sara e a Natiele tá por aí. Tá, né? Não, a Natiele saiu. Aí. Eu tô aqui. A Sara tá, né? A Sara dá a sanção pro namorado dela viajar 3 dias aí lá para Jericoacoara. Aqui, Jamais. O Bruno do mesmo jeito, não. Sancionei. O Sávio lá com a namorada, com a esposa, ó, tá sancionado, tá autorizado. Mas eu preciso da sua autorização, doutor aí, doutor. Assine aqui. Pronto, sanção. Aqui é essência. Concordância, tá? Pode ser expressa, por quê? Porque
porque eu assinei, dei o ok, expressamente, tá? E pode ser tácita. O que é o tácito? Ué, ele não se manifestou em 15 dias. Porque eu não posso exigir tacitamente que você concorde. Tá? Mas você pode deixar passar o prazo de 15 dias. Beleza? Porque você vai dar a sua concordância tácita. É tipo assim, o namorado da Sara liga, olha, eu vou, viu? Vai se manifestar? Vai se manifestar? Não, tô indo. Uai, não falou nada, autorizou. Então, autorização tácita. Ok? Dentro do prazo não se manifestou, né? Nessa situação aqui de sanção, se calar, quem cala consente, tá? Na esfera civil, não. Quem cala não diz nada. Então, o contrato não foi feito. Na esfera civil. Mas nessa esfera de produção da lei é assim. Então, ocorre a primeira, a tácita, né? Quando o presidente deixa escoar, aliás, o prazo, ou seja, passar o prazo, sem se manifestar. É expressa quando declara a concordância em tempo oportuno. Dentro daquele prazo, ele, né, dá a sua manifestação. Na hipótese de veto, o Congresso Nacional, as duas casas reunidas, tá, disporá de 30 dias para a sua apreciação do veto. Para manter o veto, concordando com o presidente, que tem que tirar mesmo aquela parte, ou derrubando o veto, discordando do presidente, dizendo, não, presidente, aquilo que você tirou vai voltar para o texto. Tá? Isso em 30 dias. Para que o veto seja rejeitado, é necessário o voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, em escrutínio secreto. Escrutínio secreto é que é em votação, né? Eu vou apertar lá votando pelo sim ou pelo não. Tá? Tem que ser a maioria. Ou seja, para derrubar a decisão do presidente, eu tenho que ter a maioria das duas casas, tá? Então, divide ali, mais um, divide mais um. Então, reunir muita gente, muitos parlamentares para derrubar a ordem de o presidente, né? Né? Mandatário. Então, repara que o presidente tem muita força. A ordem dele, de né? Presidente, para ser derrubada precisa de 42 senadores. Precisa da maioria, aliás, a maioria absoluta, que é a metade mais um dos deputados, tá? Então, tem que ter muita força para derrubar o veto do presidente, tá? Vencido o prazo, sem deliberação, o projeto entrará na ordem do dia, porque é obrigação para analisar o veto do presidente, tá? Ok? E aquela mesma questão da ordem do dia, que é um regime prioritário para tudo, analise isso aí, porque isso aqui tem mais importância. Ok? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem, gente? Tudo Ok. bem. Por mim, tudo bem. Tá. Eu separei aqui algumas análises, tá? Vamos lá. Senado. Socorro emergencial a estados e municípios vai à sanção. Ou seja, a Câmara decidiu, o Senado concluiu e encaminhou para o presidente sancionar. Certo? Vamos lá para o Senado de novo. Socorro emergencial a estados e municípios vai à sanção, né? Está aqui a matéria separada. Projeto de lei, tá? Vamos lá. Aí aqui tem a questão lá do socorro aos estados e municípios. E aí você vai. Davi, que é o presidente do Senado, pede que senadores pensem no país ao voltar auxílio a estados e municípios. Ou seja, pensem no país. Como assim? Olha, vote no que é mais justo. Vote no que é melhor para o povo. Lembra que é o parlamento que decide aquilo que é justo. Tá? Sigamos. Página da Câmara. Tá? A Câmara aprova a PEC do orçamento de guerra em segundo turno. Promulgação será nesta quinta. Porque lembra que PEC, projeto de emenda constitucional, o presidente não participa. A sanção e a promulgação é dada, tá? pelo próprio parlamento. Ok? Então, a diferença entre mexer na Constituição e mexer na lei. Emenda constitucional ou projeto de lei. Aqui a mensagem separado.
Projeto suspende término de estágios durante pandemia. Aí você pensa, poxa, bicho, eu estou no estágio, cara. Meu estágio vai acabar agora. Será que isso é justo? Quem vai decidir é o parlamento. O parlamento apresenta o projeto para suspender o término de estágios durante a pandemia. Ok? Agora, se é justo ou não é justo, quem vai decidir é a Câmara. E por aí vai, gente. A mesma coisa na Assembleia Legislativa, site da Assembleia, tá? Deputados debatem flexibilização do comércio em Minas. Se é melhor ou é pior, é o parlamento que vai dizer, tá? E por aí segue. Vamos lá. Vou correr aqui um pouquinho, porque amanhã a gente retorna nessa parte aqui, tá? Câmara aqui de Contagem do mesmo jeito, certo? Votará projeto por mais recursos, que decide por último é a Câmara. Mesma coisa. Flexibilização do isolamento, mesmo sentido da Assembleia, tá? E você vê, gente, exemplos de câmaras, de congressos pelo mundo. Aqui é o formato lá na Alemanha. O sistema alemão, adaptado ao Brasil, é a melhor solução. Então, você tem um exemplo do Congresso alemão. Tá? Você tem o Congresso chinês como exemplo. Tá? E por aí vai. Na França, como é que é lá, professor? Aí você tem as imagens, né, do formato do Congresso, né, da Assembleia Francesa. Tá? Vamos lá. Aqui da França ainda. Aqui é na Inglaterra, que lá também são duas câmaras. Aqui é a Câmara dos Comuns, porque lá lembra que tem influência da monarquia, né? Então, por incrível que pareça, é chamada Câmara dos Comuns, por quê? Porque é o comum do povo. Comum do povo. Como assim, professor? Comum do povo? Ainda tem essa? Isso existe na democracia, na Inglaterra? País liberal como a Inglaterra? Mas lá é monarquia, lembra? Aqui é a Casa dos Comuns, né? O apoio ao governo e a oposição ficam de lados opostos. A presidência da Câmara e eles ficam se alternando na tribuna. Chega na mesinha aqui e fala, o outro chega na mesinha e fala. Lembra lá do nosso leitor de partitura, quando a gente alternava a voz de um aluno para outro, ok? Aí você tem aqui a Câmara dos Comuns, vazia, por outro ângulo, lá na Inglaterra, que é a mesma Câmara dos Deputados nossa, e aqui a Câmara dos Lordes, na Inglaterra. Ou seja, a Casa dos Nobres franceses, ou ingleses. A pessoa ainda tem isso? Tem, por causa da tradição. Certo? Então eu tenho a Casa dos Nobres da Inglaterra, chamada Casa dos Lordes, que é como se fosse o nosso Senado, certo? Câmara dos Lordes aprova lei para bloquear, diferentezinha, vermelho, tá vendo aqui, ó? Enquanto o dos comuns é verde, certo? E aqui dos Estados Unidos, que também são duas câmaras, tá? Câmara dos Representantes, né? Do povo e o Senado, a mesma coisa da gente. Representantes, né? Câmara, né? Os novos deputados e senadores assumem mandato. Aqui você já tem uma arquitetura, uma postura diferente, tá? Aqui já tem o Senado, enfim. Então você percebe que isso é um modelo, não é só no Brasil não, gente. É um modelo no mundo, ok? E essa noção é importantíssima que vocês tenham. Nossa, eu não sou ignorante, eu conheço isso aqui. Eu não sei como é que é lá, detalhadamente, o processo legislativo deles. Mas eu tenho noção de como é que isso acontece. Eu já vi, né, em imagem a estrutura que eles têm, a tradição deles. Tá? Então é para que vocês tenham esse conhecimento e se livrem, né? Dizem, nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Tá bom? Amanhã a gente continua, né? Da sanção para frente e vendo outras questões daqueles links lá dos sites que a gente viu. Passou rápido, porque o nosso tempo já acabou. E a gente retorna amanhã, ok? Ok. Até aí, tudo bem? Tranquilo. Então perguntem lá aos colegas, vocês sabem como é que é a Câmara dos Lordes?
Como é que ela é constituída? Nunca ouvi falar. Perdeu a chance. Tá? Tô brincando. Beleza? Mas, se for possível, encorajem lá os colegas, porque os futuros trabalhos precisam disso. Tá bom? Então, gente, obrigado aí pela parceria. Até agora, tá? Tudo de bom. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.